Ele tem cuidado de nós. Glorificamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos nesse culto de domingo, em um culto tão importante. Na minha opinião, é o culto mais importante que há na liturgia de qualquer igreja, o culto da Santa Ceia, o culto ao qual comemoramos e lembramos a ação de amor de Deus através de Cristo Jesus, se entregando na cruz do Calvário para pagar o preço pelos meus e pelos teus pecados. Nós sabemos que não há como nós pagarmos essa ação do Senhor. E nós estamos aqui por graça, porque sem o Senhor nada podemos, nada somos. Estamos aqui para levar a nossa gratidão e a nossa obediência por tão grande amor que nos uniu a Deus novamente através do sacrifício da cruz. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, sobre sermos obedientes para sermos gratos, sermos obedientes para andarmos com fidelidade. Amém? Aleluia. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos. Está no livro de Mateus. Pensa num homem que gosta de pregar os evangelhos, né? Mateus, louvado seja Deus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. O tema da leitura, a parábola do trigo e do joio. Nós vamos ler do 24 ao 30 e depois pulamos para a explicação dessa mesma parábola do 36 ao 43. Amém? Amém. Aos que nos acompanham através do YouTube, do Facebook, em nome de Jesus, pegue um exemplar bíblico. Se possível, se desprenda dos seus afazeres e acompanhe a meditação na palavra. Deus tem algo para falar contigo. Amém? Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30, e depois vamos prosseguir no 36 para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos com o coração aberto, aguardando a graça do Senhor. Amém? Deus é fiel. Diz a palavra do Senhor. O tema da leitura, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranquem também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molho para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 36 desse mesmo capítulo, o tema é a explicação da parábola do joio. 36 diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão, como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podemos aceitar. Louvado seja Deus. Irmãos,
Um tema extremamente forte, né? Aí você fala, mas pastor, o senhor falou que esse tema era para comemorar ou para lembrarmos da ação de Cristo Jesus por nós, por amor a nós. E nós lemos um tema tão complicado de se entender que nem os discípulos conseguiram entender. Vou pedir explicação de novo para Jesus. E eu quero entender o que Deus nos traz essa noite por revelação, para lembrarmos a ação de amor de Cristo na cruz do Calvário por nós. Quem nos ensina essa parábola não é outro senão o próprio Jesus. Quem começa e explana que está ensinando esse grande sermão não é outro a não ser o próprio Jesus. Ele assemelha, ou ele compara o reino dos céus, e essa comparação ela é tão preciosa, tão grandiosa, que ele faz uma ilustração ou uma história a ponto que seja compreensível de uma forma ampla, que os moradores e as pessoas que o seguiam na época pudessem entender. Eu costumo dizer que evangelho que é pregado, mas não é entendido, não causa efeito. Se você está num ministério, numa igreja, onde as pessoas pregam a palavra de uma forma tão complicada, num português tão eloquente, numa linguística tão sofisticada, numas pronúncias tão, difíceis de entender para as pessoas simples, elas acabam perdendo efeito. Então Jesus falava conforme os que o seguiam entendiam. Se você parar para conversar com pessoas formadas na universidade, um grupo de pessoas formadas na universidade, você pode sim expressar uma linguística mais culta, mais eloquente, mais atualizada no português. Mas se nós falarmos com pessoas mais humildes, pessoas com ginásio, ensino médio, se nós falarmos com uma linguística extremamente difícil, nós não vamos entender. Pastor, por que isso? Porque Jesus fala de uma forma que essa palavra seja compreensível e seja armazenada em nosso coração. Por isso que ele faz uma comparação com o que era atual na época. Ele fala só, existia um homem que ele tinha suas terras, ele era, no mínimo, ele devia ser um agricultor, um fazendeiro, e ele planta em sua terra sementes boas. Mas dormindo os homens, vem o inimigo e lança na semente má, lança o que é ruim, lança o joio no meio daquela plantação. Aí a Bíblia fala que, a leitura nos ensina que fala que cresceu e floresceu e deu frutos tudo aquilo. Eu imagino que o campo deve ter ficado bonito. E chegou a hora da colheita. Mas os servos, os empregados falaram, mas Senhor, você não plantou boa semente? Por que tem o joio junto? E ele explica, o joio foi plantado por um inimigo. E eu falei assim, o senhor quer que nós arranquemos o joio? Ele falou assim, não arranca não. Porque se arrancar o joio pode prejudicar o trigo, pode matar também o trigo. Deixa para no momento da colheita, no momento da ceifa, os ceifadores colhem primeiro o joio, atam-os em fardos, em molhos e joga na fogueira para se queimar. E recolhe o trigo e guarda em meu celeiro. A explicação nos parece uma explicação rotineira de quem trabalha no campo, de quem é da lavoura, de quem cultiva a terra, de quem vive do plantio. Mas existe um contexto espiritual na história. E esse contexto espiritual que Jesus queria passar, nem todos conseguiram entender, muito menos os seus discípulos. E nós podemos entender que ele falava de um mundo espiritual aos que nos ouvem através das mídias sociais, através da internet, do YouTube, Facebook, que botam no seu coração que não existe mundo espiritual, que não existe um mundo que se fala tanto de céu, de inferno, de anjos, de demônios, do próprio Deus, de Satanás. Se engana uma pessoa dessa que acredita que o mundo é materialista, criacionista, envolvido na ciência e tudo que é palpável e comprovável. A verdade é que existe sim um mundo espiritual. E Jesus fez questão de ensinar esse mundo espiritual. Jesus teve questão de demonstrar e explicar que o mundo espiritual é muito além do que pensamos. É muito mais forte, muito mais poderoso do que pensamos. Existe sim um mundo espiritual que rege o mundo material.
Às vezes nós olhamos para si e olhamos a nossa rotina, a nossa vida e não conseguimos entender ou compreender quão poderosas são as ações dos filhos de Deus, através de um louvor, através de uma oração, ou através de um aconselhamento, ou através de uma pregação. Às vezes nós não conseguimos entender que batalha espiritual se forma quando você intercede por uma alma, que batalha espiritual se forma quando você chama uma família, ou uma pessoa, ou alguém que esteja necessitado, você senta e aconselha, e você orienta conforme a palavra de Deus. Existe uma batalha espiritual, entenda? Os céus e o inferno lutam, demônios e anjos lutam, e o prêmio dessa batalha, o prêmio dessa guerra, o prêmio dessa luta é a sua alma. Eita, meu Deus. É a sua alma. Os discípulos não entenderam e chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, explica-nos. E foi perguntar na casa, já no conforto da casa de Jesus: Senhor, vem cá, eu sei que o Senhor está cansado, no mínimo quer descansar, quer dormir, mas no fundo, o Senhor falou, mas nós não entendemos. Explica novamente o que é aquela parábola do joio que nós não entendemos, joio e trigo. Eu, sinceramente, não consegui entender o profundo e espiritual disso. E aí Jesus começa a explicar. Ele diz assim, versículo 37, e ele responde e disse: o que é o que se semeia é a boa semente, é o Filho do Homem. Para pensar, a pessoa que toma o partido de levar a palavra, de levar a boa palavra, o bom aconselho, o caminho, a luz, a direção que nos une a Deus, é o próprio Jesus. Aleluia. E ele diz assim, o campo, a terra, onde realmente é plantada, é o mundo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos de Deus. Aleluia. O dono da terra é Jesus, o campo é o mundo, e a boa semente somos nós, filhos do reino. Aleluia. Filhos de Deus. Entenda uma coisa. Glória a Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, padeceu na cruz do Calvário, ele, com uma ação de amor, ele nos justificou. E ele nos justificando, ele deu uma oportunidade, porque pagou o preço por nossos pecados, morrendo em nosso lugar. Ele nos justificou e nos deu a oportunidade novamente de se unir a Deus. De pecadores afastados, porque o pecado afasta o homem de Deus. Ele deu uma oportunidade de um homem se unir a Deus, e não só chegar-se a Deus, mas ser chamados filhos de Deus. É por isso que ele especifica aqui que a boa semente são os filhos do reino. E nós podemos entender aqui alguns contextos que fala sobre o filho, fala sobre o campo e fala também sobre um inimigo. Repara que se nós pararmos para analisar o contexto, ele fala aqui, no versículo 39, o inimigo que o semeou é o diabo. Então nós temos alguns contextos aqui. O joio representa os filhos do diabo. É o que diz o contexto aqui, É o que diz o contexto. O trigo representa os filhos de Deus. Aleluia. O campo representa o mundo. Papaizinho. Então nós temos alguns contextos a se levar em consideração. Os nossos três maiores e grandes inimigos. O nosso inimigo classifica-se em ser bom ou não ser bom, ser mau, em ser filho de Deus ou ser filho do diabo. Pastor, que história é essa? Está complicando a história aí. Está complicando. Mas existe isso na igreja? Existe. E por que existe isso? A igreja não é casa de oração, a igreja não é a casa do Senhor, não é ético, não é aceitável, não é aplausível que o diabo consiga entrar na igreja e colocar os seus filhos no meio dos filhos de Deus. Filhos do maligno no meio dos filhos de Deus? Não acredito nessa história não. É difícil, mas vamos tentar assimilar o acesso que o inimigo tem a tentar destruir a igreja. No começo da igreja primitiva, era verdadeiramente matar os escolhidos. Eram perseguições físicas.
eram em perseguições psicológicas, eram em perseguições de sustento social. O projeto do diabo no começo da igreja primitiva era verdadeiramente caçar, prender e matar o povo de Deus. Nós vemos que os grandes imperadores no começo da igreja primitiva lançavam os filhos de Deus em arenas para serem comidos por hienas e por leões. Nós vemos que os grandes imperadores no início da igreja primitiva pegavam os cristãos, matavam eles como tocha viva para iluminar o escuro da noite. Então nós vemos que verdadeiramente a opressão física era maior. Mas o diabo parece que mudou a estratégia. Meu Deus. Satanás parece que mudou o contexto. O projeto dele hoje não é mais destruir a igreja, mas sim controlar a igreja. Meu Deus. Que história é essa? Como o diabo pode controlar a casa de oração, a casa que o Senhor instituiu o seu nome, que deu o poder vivo da sua glória, que administra pela presença do Espírito Santo? Não é possível isso. Peraí. Existe um versículo que nós lemos, e eu quero repetir, o versículo 25. O inimigo só conseguiu acesso à igreja, à casa, aos filhos de Deus, porque os homens dormiram. Versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. E aí a gente fala assim, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Repara que ele colocou os seus filhos, plantou dentro da igreja o que é maligno, foi porque nós dormimos. Meu Deus. Lembra quando nós lemos a Santa Ceia? Ele fala assim, aquele que come, bebe, come para a sua própria condenação, não dissemina o corpo de Cristo, porque no meio de vós há muitos que dormem. Eita, meu Deus. Dá para entender um pouquinho da ligação? Nós, às vezes, nós não se colocamos verdadeiramente como filhos da luz, porque muitas das vezes nós não andamos como filhos da luz. A verdade é essa. Pecamos. Pecamos. E difícil é hoje os crentes assumirem pecados. As pessoas não querem mais assumir pecados. Meu pai. Se você chegar nos grandes ministérios, as pessoas só vão contar vitórias, conquistas, só vão contar que estão bem para com Deus, que são usadas, que são profetas, que são apóstolos. E ninguém assume que é pecador. Eita, meu Deus. 1 João, capítulo 1, nos lembra que se nós falarmos que não somos pecadores, não há pecado em mim, não, eu não peco não, eu estou bem com Deus. A Bíblia fala que nós somos mentirosos, o próprio João diz, nos fazemos mentirosos, não há verdade em nós. Então entenda, às vezes nós temos acesso com as nossas obras, com as nossas ações. Lembra em Gálatas, quando fala sobre a luta, Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, quando fala a partir do versículo 17, quando fala sobre a guerra, a batalha, a luta que nós temos constantes da nossa carne com o Espírito. Verdade. É da nossa carne contra o nosso Espírito. Não fala contra o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, fala o Espírito com letra minúscula. Fala contra nós mesmos, contra o nosso espírito. A batalha é interna. A nossa guerra é íntima. Nós temos que aprender que o nosso maior inimigo não é o diabo. O diabo, ele plantou a semente do joio e retirou-se. Ele não ficou. Ele só quis acesso. Ele só quis legalidade. Às vezes nós temos que examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se nós se examinarmos e se nós julgarmos as nossas obras, as nossas ações, veremos que precisamos de arrependimento. Veremos que precisamos converter as nossas obras para as boas obras. Quando nós olhamos para uma pessoa e falamos assim, ali vai um homem convertido, ali vai uma mulher convertida, o que representa a palavra conversão? A palavra conversão é as ações práticas, que eram más, ruins, negativas, que desagradavam a Deus, que entristeciam o Espírito de Deus e que se converteu para ações boas. É como numa pista que você está dirigindo o seu automóvel e você vê que você está andando na contramão. O risco de colisão, o risco de multa, o risco de acidente grave, o risco de vida de você estar andando com o seu veículo na contramão é imenso. É imenso. Não há segurança para aquele homem que dirige o seu carro na contramão, numa pista.
Mas quando nós convertemos e começamos a andar na mão que conduz a Cristo, que nos une ao Senhor, que nos traz proximidade com o Senhor, o mundo parece que nos vê na contramão. Porque os valores do mundo não são o nosso mundo. O nosso segundo maior inimigo já também não é só a carne, também é o mundo. Meu Deus. Parece que todo mundo. Hoje minha esposa de manhã estava falando conosco, vendo a repercussão política dessa lei Magnitsky, da opressão, dessa batalha, ou dessa perseguição, ou dessa represália que o governo do presidente Trump dos Estados Unidos podem lançar no Brasil, com os bancos, com as instituições de importação e com muitas coisas. E a gente estava conversando e de repente ela olhou para mim e falou assim: nossa, mas parece que o mal está ganhando. Parece que o que é ruim está mais forte. Parece que está tudo jogando contra. Parece que o bem nem se mostra mais nessa situação. E é isso que nós temos que entender. Que nós vivemos num mundo cruel, mau, regido e guiado por demônios. O mundo jaz do maligno. Quer dizer que demônios atuam em todos os setores do nosso mundo. É por isso que nós olhamos, e todos os setores que olhamos, parece que o mal está ganhando. Parece que o mal está vencendo. Parece que não, mas a influência que o mundo está causando na sociedade está abalando primeiro a igreja de Cristo. Meu Deus. Está sendo como alvo principal o que o mundo oferece. A oferta primeira é dada aos crentes. Meu Deus. Repara que o modismo que está no mundo começa com grande influência dentro da igreja. Os ritmos do mundo começam com grande influência na igreja. As vestes do mundo começam com grande influência dentro da igreja. A comunicação, a fala, a expressão do mundo começa com grande influência dentro da igreja. Então entenda, nós temos o nosso inimigo, a nossa carne. Nós temos o nosso inimigo, o mundo. Mas tudo isso é incentivado, manipulado e guiado por demônios, diabo. E quando nós falamos que o diabo é nosso inimigo, entenda, o diabo nos tem por inimigos, mas ele nos tem como alvo, porque acerta a origem, aonde ele quer acertar mesmo. Não é eu e você. A verdade é essa, e às vezes nós esquecemos. Sabe qual é o projeto do diabo? Eu vou destruir a vida dos filhos de Deus, porque eu quero que o próprio Deus sinta. Meu Deus. O projeto do diabo é se vingar do próprio Deus. Ele não consegue entender que foi expulso do projeto eterno, do projeto grandioso, do projeto maravilhoso feito pelas próprias mãos do Senhor. O paraíso e tudo que Deus nos revelou lá em Apocalipse, novo céu, nova terra. Ele entende, ele conhece, ele veio de lá. Toda a formação da glória de Deus estava lá. Ele foi expulso de lá pelo orgulho. Meu Deus, é verdade. E o projeto dele é se vingar de Deus, afetando a humanidade. É, meu papai. É por isso que nós temos um grande inimigo. É por isso que às vezes nós olhamos na igreja e nós vemos que o nosso comportamento tem que ser um comportamento de trigo e não um comportamento de joio, porque às vezes dormimos. E se falar que não dormimos, estamos mentindo. É por isso que há acesso do inimigo no plantio. Por isso que há acesso do inimigo no meio do povo de Deus. É verdade. Oh, meu Deus. Existe outra característica que nós temos que fazer uma autoanálise: frutos. O versículo 26 diz assim, ó: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Trigo tem fruto. Trigo, ele tem conteúdo. Aleluia. Mas o joio não. Verdade. O joio tem uma aparência, uma casca, uma identificação visual idêntica do trigo. Mas algumas características nós vemos. Que com o passar da tempestade, das provações, dos vales, das lutas, o trigo ele se curva com o vento. Com a dificuldade ele se dobra ao Senhor, ele é maleável. Aleluia. Mas o joio não. É rígido. Não se dobra a ninguém. Quando o ceifeiro vem, pega o trigo e ele consegue enxergar no manuseio o fruto que há dentro do trigo. Mas o joio, ele esfacega e é vazio, só casca.
E eu fico pensando, quais são os meus e os teus frutos? Quando nós falamos de frutos do crente, quando falamos de frutos dos filhos de Deus, quando falamos de frutos de salvos, frutos de pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, frutos de remidos, frutos de pessoas que foram encontradas por Cristo, amadas por Cristo, mudadas, convertidas, transformadas por Cristo, nós vemos que esse fruto não vem de nós. Esse fruto não vem de nós, não é natureza humana. Lembra lá de Gálatas, quando fala capítulo 5, versículo 22, fruto do Espírito, aí o Espírito já é com letra maiúscula. O Espírito é o Espírito de Deus. Aleluia. Fala que o principal, o amor, é o primeiro fruto. Quando fala sobre a discreção do amor, nós lembramos lá em Coríntios 13, tudo sofre, tudo padece, tudo suporta, não se envaidece, não, sabe? A gente começa a olhar e fala assim, será que eu tenho esse fruto realmente no coração? Será que eu tenho forças de mim para gerar esse fruto? Será que eu consigo andar, como diz a Bíblia, amando o meu próximo? Será que eu consigo amar a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas? Qual é o fruto do meu coração? Qual é a verdade do meu coração? Quando nós vemos que fala-se sobre frutos, que o trigo não tem, o trigo tem frutos e o joio não tem, nós vemos que os frutos descritos lá em Gálatas, vamos lá dar uma olhadinha, Gálatas, capítulo 5, louvado seja Deus, glorificado é o nome do Senhor, fala sobre os frutos, versículo 22, mas o fruto do Espírito, com letra maiúscula, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. Sabe o que eu vejo nessas classificações? O caráter de Cristo. Glória a Deus. Nós vemos que a especificação do fruto do Espírito é os passos, o exemplo, o espelho de vida que Jesus nos deu sobre a face da terra, para adquirirmos o teu próprio caráter como seres humanos. Mas, pastor, que projeto é esse de caráter? Que projeto é esse de sermos iguais a Jesus? Por que isso? Deus que preparou, que nos escolheu. Eu costumo dizer que às vezes nós batemos no peito dizendo, não, eu virei crente, agora eu estou na igreja. Que nada. Não pensa que foi você que decidiu ser alguma coisa, não. Não pensa que quando estávamos no lamaçal do pecado, vivendo em desobediência, seguindo o nosso próprio coração, satisfazendo o desejo da nossa carne, que nós decidimos, não, vou mudar. Não. Não foi nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu. Ele nos amou. Ele nos selecionou para que nós possamos ir dar frutos e os nossos frutos permaneçam. Quando fala de frutos, falamos sobre o caráter de Jesus, para que esse caráter, esse espelho de vida, esse caminho que Ele nos trilhou como exemplo de vida, seja o nosso testemunho para o mundo. Aleluia. Esse é o fruto que Ele espera de nós. Se pegarmos Romanos, capítulo 8, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 29, tem um porquê, olha só. Porque os que dantes, capítulo 8 de Romanos, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos dos irmãos. Quem nos conheceu antes? O próprio Deus. Quem nos predestinou a ser filhos? O próprio Deus. E Ele nos colocou a imagem do seu Filho, porque Jesus é o primogênito de muitos irmãos dos céus. Aleluia. Nós temos que viver e sermos a imagem e semelhança do Senhor Jesus, para que esses frutos que Jesus explica aqui no trigo sejam a nossa verdade diária. Aleluia. Agora, entenda, existe recompensa, porque dar fruto é difícil. Dar fruto não é fácil. No mundo complicado que vivemos hoje, dar frutos não é fácil, mas existe recompensa. Aleluia. No mundo que parece que tudo que é mal está mais forte,
No mundo que parece que tudo que é cruel, tudo que é injusto, tudo que é indigno, tudo que está andando na contramão parece que é mais forte. Às vezes nós olhamos e falamos assim, onde vai parar o mundo? Aonde vai parar o passo da sociedade? Aonde vai parar os pensamentos dos líderes, dos grandes exemplos do mundo que governam a população na face da terra? Aonde vai parar os valores? Oh, meu Deus. Nós vemos que a política global encaminha-se para um governo único. É o que a Bíblia já nos prevê. Nós vemos que o caminho global de um governo está sendo levado a uma única moeda, um único valor que rege o mundo. É o que diz a Bíblia. Nós vemos que o mundo, em toda a história da humanidade, está sendo encaminhada para a Terceira Guerra Mundial. Hoje, atualmente, em 2025, nós temos 10 países em guerra no mundo. Estamos vivendo o presságio dos últimos momentos, antes da chegada do Apocalipse. A qualquer momento o anticristo se levanta e declara um governo único, uma só moeda, declara a paz mundial. Quando haverá a declaração lá em Tessalonicenses, nos lembra, quando se pronunciar paz mundial, é a presença, a apresentação, o início da operação do anticristo. 7 anos do tratado de paz, com 3 anos e meio, Satanás se revela. Entendo, o arrebatamento está para acontecer, igreja. O arrebatamento está às portas. Quando nós paramos para pensar, quando nós paramos para analisar, quando nós paramos para entender que nós estamos no fim de uma era de 7 tempos da igreja sobre a face da terra, milhões e milhões de anos foram profetizados, o que nós estamos vivendo hoje, e às vezes nós não conseguimos dar crédito ao que estamos passando e sofrendo. Estamos sim como mulheres com dores de parto. Cristo está para chegar e arrebatar a noiva do Cordeiro, arrebatar os seus santos. Aleluia. Quando nós falamos em arrebatamento, nós falamos em glorificação, nós falamos em graça, nós falamos em fé, em crer nas promessas do Senhor, mas também há o outro ponto. Versículo 40 de Mateus 13, da leitura oficial. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Assim será a consumação, o fim da história da humanidade, da história desse mundo. E mandará os filhos dos homens, o filho do homem, Jesus, e dará ordem aos seus anjos a recolherem ou acolherem os seus filhos. Quem? Os filhos que causam escândalos. Mas como assim? Continua sendo filho? Sim, a humanidade é um projeto de Deus. Eita, Jesus. Mas repara que da mesma forma que o ceifeiro queria arrancar o joio, e o Senhor da terra falou assim, não arranca o joio não, porque pode matar o trigo junto. Aqui está falando no versículo 41, mandará o Filho do Homem, Jesus, aos seus anjos, aos ceifeiros, e escolherão do seu reino, e colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que praticam ou que cometem iniquidade. Ele também vai chutar, ele também vai colher, ele também vai ceifar. Primeiro começa com os que causam escândalo. Tem escândalo hoje na igreja? Mundialmente podemos falar que essa palavra engloba as igrejas do mundo. Ou é só aqui no Brasil, só aqui em São Paulo, só aqui na Zona Norte? Não existe escândalo global dentro das igrejas. Verdade. Primeiro serão colhidos, serão ceifados. Olha que palavra dura, né? Fala assim, ceifa. Nós lembramos da morte quando falamos dos seres humanos em nosso mundo material. O anjo da morte vem ceifar. Primeiro ceifarão os que causam escândalos. Os que causam escândalos são aqueles de pecados expostos. E os que praticam iniquidade são aqueles com os pecados ocultos. Repara, que primeiro vai vir colher o joio que expressa que é um pecador e aquele que se camufla dizendo que é trigo, mas na verdade é joio. Iniquidade oculta. Primeiro colherão o joio. Amarrarão em feixes e lançarão no fogo, na fornalha. Espiritualmente nós entendemos que também é uma recompensa
Porque a Bíblia fala que a recompensa é para os bons e para os maus. Olha aí. E nós receberemos conforme as nossas obras. Meu Deus. Porque seremos julgados conforme as nossas obras. Verdade. É por isso que eu falo que vale a pena sofrer. Às vezes somos enganados e dói tanto. É verdade. Somos passados para trás e dói tanto. Sabe que eu não queria nem falar, mas colocou no meu coração para falar e o tempo está passando, me perdoe. Mas essa semana nós somos passados para trás. E o pouco dinheiro que nós tínhamos de reserva na igreja, eu por imprudência, com o coração puro, querendo ajudar, abençoar o ministério e a pessoa, fui passado para trás em R$380. O pouco que nós tínhamos da igreja foi e coloquei no meu dinheiro o pouco que nós tínhamos. Verdade. Sabe, numa igreja que tem tão poucos membros, a gente falar isso parece um valor tão, chulo de se expressar. Para os grandes ministérios, falam, o que foi R$380? Para nós foi uma grande facada, fez uma grande falta. Nos enganou. E nos deu um balão em R$380. Tomando um café na mesa da minha cozinha, dentro da minha casa. Passando por trigo, mas era joio. Falando de cores, palavras, os versículos bíblicos. Contando histórias e contextos que enganavam qualquer um. Mas não tinha frutos, era vazio. O intuito era só o proveito no dinheiro. E aí a Bíblia fala que esses serão colhidos primeiro, amarrado em feixes e lançado no fogo para se queimar. Espiritualmente, a Bíblia fala que este local de tormenta haverá choros, prantos e ranger de dentes, e o fogo nunca apagará e o ai nunca cessará. Eu fico imaginando o arrependimento daqueles que viveram na prática do pecado ou causando escândalos sem frutos como o joio, ao estar numa situação de dor eterna. Porque as memórias continuarão. Podia ter mudado, podia ter dado crédito, mas a Bíblia fala também que aqueles que decidiram ser imitadores de Cristo e viver conforme os frutos do Espírito Santo serão acolhidos no celeiro do Senhor. Aleluia. Serão acolhidos no que Deus tem reservado para mim e para você. Obrigada. Aí a Bíblia nos já fala de outras cores, de outras ações. Fala em sermos revestidos de um corpo imortal, revestidos com a imortalidade, com a incorruptibilidade. Fala num local que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais engano. Aleluia. Esterilidade que tentam nos passar para trás. Tudo vai se fazer novo. E nós veremos a diferença daquele que serve e daquele que não serve, daquele que faz a vontade de Deus e daquele que não faz a vontade de Deus. Mas em nome de Jesus, eu quero que nós passamos a resplandecer. Aleluia. O versículo 13, o 43, encerrando, de Mateus 13. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Então os justos resplandecerão. Aleluia. Sabe de onde vem essa luz? Vem do rosto do nosso Salvador. Oh, glória. Da onde vem essa luz, essa glória? Aleluia. Vem do rosto daquele que padeceu na cruz do Calvário, para que nós possamos ser chamados de filhos. Amém, Jesus. Eu creio. A glória que o Senhor tem reservado não é nossa, é dele. Ele tem nos dado porque tem nos amado, tem nos perdoado, tem nos compreendido, tem nos revestido, tem nos remido, tem nos limpado. Aleluia, meu Deus. Nós não merecemos. Eu falo por mim, eu não mereço. Se não for a misericórdia, se não for a compaixão, se não for o perdão do Senhor em minha vida, eu não sou digno nem de estar aqui, nem de ter o título de pastor. É verdade, meu Deus. Eu sou 100% dependente do Senhor. Verdade. Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Verdade. E eu fico pensando como é verdade esse versículo. Como é real esse versículo. Aleluia. Que nós possamos aprender a ser dependentes de Deus. Que possamos aprender a ler, meditar, praticar, guardar, viver essas palavras. Porque quando nós não vivemos, nós passamos a ser joio. Lembra quando ele falou para Josué:
Não aparte dos teus olhos a lei deste livro. Verdade. Não aparte dos teus olhos. Não aparte das suas lábios, da sua boca a lei desse livro. Para que na sua vida tudo vá bem. Aleluia. Às vezes nós erramos porque deixamos a Bíblia de lado por alguns instantes. E dormimos. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, tomar o sacrifício de Jesus e a recompensa que Ele tem nos dado por esperança, e sabemos que é o Senhor poderoso para cuidar. Ele é fiel para aperfeiçoar as nossas vidas. Ele é fiel. Aleluia. Recebe em nome de Jesus essa palavra como uma ação de fé, porque Jesus nos ama e tem reservado para nós um galardão, uma recompensa, uma coroa, como o mundo não consegue entender. Aleluia. Amém? Amém. Que possamos sair daqui revestidos com graça, em nome de Jesus, crendo nessa palavra para a glória de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.